Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu irei analisar a redação de um dos meus alunos que estão se preparando comigo para o concurso da SEDUC do Tocantins. Então, desse modo, irei analisar os pontos positivos e negativos abordados ao longo do texto, assim como outras observações que eu julgar importantes. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e compartilhe os vídeos aí com seus amigos para ajudar nesse processo de divulgação dos conteúdos. Agora vamos ao vídeo. Então, pessoal, basicamente, eu estou dando continuidade nesse projeto aqui no canal, que é um projeto de análise e correções de redações para concursos públicos. E na aula de hoje será uma análise e correção de uma redação sobre o tema Escola, um espaço de interação e integração para todos. Pessoal, esse aí foi o tema do último concurso da SEDUC do estado do Pará, que foi realizado em 2018. Então, pessoal, aí vocês estão vendo a redação que a minha aluna enviou para mim pelo meu e-mail, para que eu pudesse estar analisando e fazendo as devidas correções e estar enviando, o feedback para ela lá no seu privado do WhatsApp. Então, pessoal, aqui conforme vocês podem estar observando, eu fiz o print, da introdução do texto dela e aqui eu estou fazendo as devidas considerações, É importante ressaltar que todas essas considerações são enviadas no privado do aluno para que ele possa ter uma ideia de como está o seu processo de evolução na escrita de suas redações. Então, gente, aqui um panorama geral sobre o texto da aluna. A gente percebe que no que diz respeito à estrutura está simplesmente impecável, Ela fez a sua introdução ali em 7 linhas, que está dentro do recomendado. O espaço da margem no início do parágrafo, que eu fiz esse tracejado horizontal vermelho aqui para indicar para vocês, também está muito bom. A gente pode perceber, que a aluna ela respeita a margem esquerda e a margem direita. A gente percebe que não tem nenhuma letra, nenhum tracinho ultrapassando, principalmente a margem direita. A gente percebe outra coisa, que ela começa o texto dela bem no início da margem esquerda e vai até o final da margem direita. Então isso aí realmente ela está de parabéns nesse aspecto. A letra dela também é uma letra legível, então no aspecto legibilidade ela está de parabéns. Agora vamos fazer uma análise mais densa, pessoal? Uma análise mais profunda que já diz respeito aos quesitos de coerência textual. Isso a gente só vai poder fazer essa análise com a leitura do texto. Então, pessoal, conforme eu explanei em um vídeo anterior aqui no canal, eu vou estar deixando o link aí nos cards para vocês. A introdução ela precisa conter necessariamente 3 tópicos principais: a apresentação do tema, a tese e a apresentação dos argumentos. Então, desse modo, vejamos o que a aluna escreveu. Ela começa seu texto do seguinte modo: a escola é uma instituição de ensino com o objetivo de formar cidadãos críticos e preparados para o convívio social. Então, esse aqui é o seu primeiro período. E aí ela continua: por isso, é fundamental que seja vista como um espaço de interação e integração para todos. Ponto. Dessa forma, acredita-se que a escola contribui para a desconstrução do preconceito social e fortalecimento da cultura. Esse foi o texto da aluna. Então, gente, olha só, se a gente for fazer uma análise sobre essa introdução de acordo com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, no que diz respeito ao parágrafo de introdução, a gente percebe que a tese nada mais é do que a opinião do autor sobre o tema. Então, a gente percebe, pessoal, que a tese dela, ela começou, na verdade, a sua introdução justamente com a tese. Quando ela diz: a escola é uma instituição de ensino com o objetivo de formar cidadãos críticos e preparados para o convívio social. Essa é a opinião da aluna sobre o tema: a escola é um espaço de interação e integração para todos. Em seguida, ela coloca justamente a apresentação do tema. Por isso, é fundamental que seja vista como um espaço de interação e integração para todos. Então, aqui ela acabou de fazer a sua apresentação do tema. Então, agora o que resta é que ela apresente seus argumentos. Dessa forma, acredita-se que a escola contribui para a desconstrução do preconceito social e fortalecimento da cultura. Então, aqui ela apresentou seus 2 argumentos, que é a escola contribuindo tanto para a desconstrução do preconceito social quanto para o fortalecimento da cultura. Importante ressaltar que no meu curso de redação, eu friso justamente essas características na introdução de um texto dissertativo argumentativo para os meus alunos. E aí, pessoal, vocês podem até ficar com uma dúvida: professor, mas no caso aí não tem problema ela ter começado com a tese e em seguida ter feito a apresentação do tema? Gente, não tem problema, tá? Nesse caso, vocês podem começar a introdução de vocês tanto com a tese quanto com a apresentação do tema. Não tem problema isso daí, contanto que as 2 ideias elas estejam coesas, ou seja, estejam amarradas umas às outras. E para isso ela usou justamente aqui esse conectivo, textual, que é o por isso. Então, esse por isso ele está ligando a ideia do primeiro período, que é a tese da aluna,
com a ideia do segundo período, que é a apresentação do tema, beleza? E por fim aqui, olha, gente, no final do terceiro, no início do terceiro período, ela começa com outro conectivo textual, que é o dessa forma. Inclusive, isso daí vai... Esses conectivos textuais, gente, eles são de fundamental importância, né, que vocês utilizem, porque eles vão ligando uma ideia à outra, tornando o seu texto desse modo mais coeso e, consequentemente, mais coerente também. Então, pessoal, algumas considerações que eu fiz no que diz respeito à pontuação foi que ela esqueceu de colocar a vírgula aqui depois de por isso e também depois de dessa forma, tá? Então, como vocês podem estar percebendo aí no vídeo, eu até marquei em vermelho, né, o espaço da vírgula aqui. E aqui, galera, na linha 6, antes de fortalecimento da cultura, que é o segundo argumento dela, teve um erro de paralelismo sintático, né? Por quê? Antes de desconstrução do preconceito social, ela usa uma preposição que é o para e usa um artigo, que é o a. Então, ela deveria ter usado também uma preposição e um artigo antes do seu segundo argumento, que é o fortalecimento da cultura. Então, para ficar mais correto o texto dela, de acordo com as regras de paralelismo sintático, o certo seria ela escrever que a escola contribui para a desconstrução do preconceito social e para o fortalecimento da cultura. Então, gente, basicamente foram alguns erros bem pequenos que eu acabei encontrando na introdução da aluna, né? Realmente uma introdução que beira a perfeição, de acordo com aquilo que é explanado dentro do meu curso de redação para concursos públicos. Agora, pessoal, vamos analisar o segundo parágrafo da redação dessa aluna e verificar, né, os pontos positivos e negativos. Pessoal, então olha só, analisando, né, o segundo parágrafo do texto da aluna, a gente percebe que ela respeita os limites da margem esquerda, da margem direita, o espaço da margem de início de parágrafo também é respeitado. A gente percebe que o parágrafo dela está construído em 3 períodos, está dentro do recomendado. A questão das linhas eu achei um pouco grande o número de linhas, porque ela fez em 9 linhas, ou seja, já se torna um parágrafo muito longo. O recomendado dentro do meu curso é entre 5 e 7 linhas cada parágrafo. E agora vamos fazer uma análise das ideias, né? O recomendado, pessoal, no meu curso é que o primeiro período do parágrafo de desenvolvimento seja a apresentação do tópico frasal. Lembrando, o tópico frasal, ele é justamente a apresentação dos argumentos. Isso lá no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, que são os parágrafos de desenvolvimento da sua redação. Tá? E quais foram os argumentos citados pela aluna lá na introdução? A escola contribui para a desconstrução do preconceito social e para o fortalecimento da cultura. Então, necessariamente, ela tem que falar disso no seu segundo e no seu terceiro parágrafo. Tá? Sendo que no segundo parágrafo ela tem que falar necessariamente sobre a questão da escola contribuindo para a desconstrução do preconceito social. E no seu terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, ela tem que falar da escola contribuindo para o fortalecimento da cultura. Então vejamos se isso realmente acontece. Então ela já começa aqui falando sobre preconceito social, tá? O preconceito social é um grande problema, porém tem se tornado comum nos dias atuais, de forma que tem desenvolvido discórdias entre ricos e pobres. Pessoal, aqui, na minha análise, na minha concepção, infelizmente a aluna ela não citou de forma adequada o seu tópico frasal. Porque o que ela deveria escrever aí? Que a escola ela é uma instituição que contribui para a desconstrução do preconceito social. Apenas isso, galera. Ou seja, apenas citar o seu primeiro argumento. Aqui ela já foge um pouco do que ela se dispôs, né? Lá na introdução, a dissertar sobre. Então ela já fala, inclusive, que o preconceito social ele tem se tornado comum nos dias de hoje e causado discórdias entre ricos e pobres. Só que a gente percebe que ela não falou disso na introdução. Ela falou que a escola contribui para a desconstrução do preconceito social. Então, infelizmente, aí ela já fugiu um pouco, né? Ela já perdeu um pouco de ponto no que diz respeito à coerência textual. Vamos adiante. Então, aqui, gente, no segundo período do parágrafo de desenvolvimento dela, tem que ser o desenvolvimento do tópico frasal, né? Ou seja, onde ela vai estabelecer ideias argumentativas visando defender o seu ponto de vista. No entanto, a escola, como um espaço de convivência e inclusão, deve conscientizar os discentes que é necessário reconhecer as diferenças e aprender a conviver com elas, pois, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, todo ser humano deve ser respeitado. Aqui a gente percebe que a ideia dela está de acordo, né? Ou seja, inclusive ela usou um recurso aqui que foi uma citação dos PCNs, né, do ano de 97.
Essa questão do ano aqui não era nem necessário, tá, pessoal? Bastava ela dizer parâmetros curriculares nacionais, que já estaria correto. E, inclusive, isso é muito interessante. O problema é que, realmente, aqui no tópico frasal, ela pecou um pouco. Vamos ver a conclusão do primeiro parágrafo de desenvolvimento da aluna. Sendo assim, classe social não fará alguém mais digno. Eu achei um pouco curta essa conclusão. A gente percebe que foi um pouco curta, porque o segundo período dela que foi bastante longo. Então, também deveria caprichar um pouco mais aqui na conclusão do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vale ressaltar que ela utiliza bem os conectivos aqui, né? Tanto no início do segundo período, quanto no início do terceiro e último período. Beleza? Então, gente, as minhas considerações aqui, basicamente, são que ela fugiu um pouco do assunto justamente na apresentação do tópico frasal, tá bom? Mas no que diz respeito à estrutura, à legibilidade, à pontuação, realmente a gente percebe que a aluna está de parabéns. E agora, pessoal, vamos analisar o terceiro parágrafo da aluna, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, para que desse modo nós possamos fazer as nossas análises e correções sobre o texto. Então, pessoal, estamos aqui no terceiro parágrafo da aluna, a gente percebe que no que diz respeito à estrutura, mais uma vez a aluna soube respeitar a margem esquerda, a margem direita, os limites, né? A questão do espaço da margem de início de parágrafo também está perfeito. A questão do número de linhas também está perfeito, né? 7 linhas. Agora vamos analisar as ideias, né, pessoal? Lembrando, né, pessoal, as ideias, ou seja, a questão da coerência textual, geralmente é o que conta o maior número de pontos numa redação em concursos públicos. Pessoal, então olha só, gente, a estrutura do terceiro parágrafo de uma redação dissertativa argumentativa segue a mesma estrutura do segundo parágrafo. Por quê? Porque no terceiro parágrafo ela vai apresentar o seu segundo argumento. Argumento esse que foi mostrado lá no primeiro parágrafo da redação da aluna, que é o parágrafo da introdução. Então, aqui ela deve falar sobre o quê? A escola contribuindo para o fortalecimento cultural, que foi o segundo argumento que ela citou lá na introdução. Vejamos se isso realmente ocorre. Ela começa o seu texto do seguinte modo: por fim, a escola deve fortalecer a cultura, pois cada indivíduo que faz parte da sociedade traz consigo uma cultura arraigada. Então, esse aqui é o tópico frasal dela, onde ela fala sobre a escola contribuindo para o fortalecimento da cultura. Pessoal, aqui a gente já percebe que realmente está perfeito, né? De forma diferente do segundo parágrafo dela, onde ela fugiu um pouco do seu primeiro argumento, aqui no terceiro parágrafo dela, ela realmente expõe ali no tópico frasal realmente aquilo que ela se dispôs a falar lá na introdução. O que eu não concordei muito aqui, pessoal, foi com esse conectivo, né? Que ela fala por fim, já dando uma ideia de finalização do texto. Então, eu até recomendei para ela lá no privado do WhatsApp dela que, ao invés de que o por fim, ela já pode usar lá no último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, e aqui ela poderia ter colocado um ademais, além disso, entre outros conectivos textuais. Então, pessoal, aqui no segundo período do terceiro parágrafo dela, ela já começa com um conectivo textual, isso é muito bom, que é o assim. Os alunos aprendem e socializam entre eles. Então, eu até risquei, e nesse caso aqui ela deveria usar um pronome oblíquo, entre si, tá? E aqui depois do assim faltou a vírgula. Aí, continuando, ela já vem com um recurso argumentativo aqui, que também é uma citação. Segundo Kandal, 2008, página 13. Pessoal, não tem necessidade de citar a data e o número da página. Basta citar apenas o autor que já está de bom tamanho. Segundo Kandal, não há uma experiência pedagógica sem cultura, pois, através dela... Aí aqui ela teve um erro de coesão textual, né? Ela colocou assim, olha, pois através dela é desenvolvida conhecimentos e ampliação do ambiente escolar. Então não ficou legal tanto do ponto de vista de coesão textual, quanto do ponto de vista de paralelismo sintático. Então o correto seria ela escrever do seguinte modo: pois através dela são desenvolvidos conhecimentos e o ambiente escolar é ampliado, que foram as correções que eu mostrei para ela lá no seu privado do WhatsApp. E para concluir, pessoal, aqui eu notei que ela inverteu, né, a ordem do desenvolvimento do tópico frasal, que deve ser necessariamente o segundo período, com a conclusão do seu segundo parágrafo de desenvolvimento, que nesse caso é o último período. Então ela fez essa inversão aqui, olha, tanto é que eu coloquei em verde, né, a conclusão do segundo parágrafo, ela colocou no segundo período, e aqui, utilizando o recurso argumentativo, ela colocou justamente no terceiro período do parágrafo dela, em amarelo, tá, pessoal? Então, realmente, aqui ela pecou nesse aspecto. Então, como ela poderia melhorar esse texto dela? Pessoal, sempre o primeiro período do parágrafo de desenvolvimento vai ser a apresentação do tópico frasal,
O segundo período vai ser o desenvolvimento do tópico frasal e o terceiro e último período vai ser a conclusão do seu parágrafo de desenvolvimento. Desse modo, pessoal, realmente seu texto ele fica perfeito, né? Lembrando, né, pessoal, que as suas ideias elas precisam estar coerentes entre si e com a introdução da sua redação. E agora, para finalizar o vídeo, vamos analisar o parágrafo de conclusão da aluna. Então, gente, estamos aqui, né, no parágrafo de conclusão da aluna, ela beira a perfeição, né? Respeitando os limites de margem esquerda, margem direita, espaço da margem de início de parágrafo. A questão do número de linhas também está muito bom. E também a questão da divisão do texto, né, em períodos. Então, vejamos agora as ideias da aluna, tanto no que diz respeito à coesão quanto coerência textual. A gente percebe que ela já inicia com um conectivo aqui conclusivo, que é o portanto, então aqui ela está de parabéns. Portanto, vírgula, a escola deve ser um espaço de desconstrução do preconceito social. Aqui ela errou, ela fez o correto, que é passar um traço na horizontal sobre a palavra errada e seguir em frente, né? De desconstrução do preconceito social e fortalecimento da cultura. Então aqui ela teve um pequeno erro de paralelismo sintático, que ela esqueceu de colocar a preposição antes de fortalecimento da cultura, a preposição de. Preposição essa que ela utilizou antes de desconstrução do preconceito social. Então, tanto é que eu marquei aqui para ela, né? De fortalecimento da cultura, vírgula, onde os educandos aprendem a conviver com as diferenças e a conhecer novos hábitos. Aqui também ela teve um pequeno erro de paralelismo sintático. Isso é essencial para a formação de uma sociedade íntegra e respeitável. A escola, nesse sentido, aqui faltou uma vírgula, né, antes de nesse sentido, tem um papel fundamental de interação e integração para todos. Então, pessoal, aqui, se a gente for analisar à luz da teoria de texto dissertativo argumentativo, infelizmente a aluna ela errou, porque o que é que eu recomendo no meu curso de redação? Que o primeiro período do parágrafo de conclusão seja a reapresentação da tese na forma de uma paráfrase. Ou seja, o que é que isso significa? Que ela vai pegar a sua tese e vai reescrever, ou seja, colocar em outras palavras, ali no seu primeiro período do parágrafo de conclusão. E o segundo período já vai ser justamente onde ela vai fazer o fechamento da sua conclusão, que pode se dar de três formas: com uma proposta de intervenção, com uma dedução lógica ou com uma síntese das ideias apresentadas ao longo do texto. Nesse caso aqui, pessoal, a gente percebe que ela já começa a conclusão dela com o fechamento, que são as linhas que estão grifadas em azul, olha, que começa lá na linha 24 e vai até o início da linha 29. Por quê, gente? Inclusive, a gente percebe que esse fechamento dela é do tipo síntese das ideias apresentadas ao longo do texto. Então, não há problema nenhum em ela fazer o fechamento dela desse modo, conforme eu expliquei anteriormente. O problema realmente é que ela esqueceu de colocar a tese na forma de paráfrase ali no seu primeiro período. E, inclusive, ela fecha aqui a conclusão dela com a apresentação do tema, conforme vocês podem ver aqui grifado em verde, né? A escola, nesse sentido, tem um papel fundamental de interação e integração para todos. Não há necessidade dela reapresentar o tema lá na conclusão. Porém, eu senti realmente falta da reapresentação da tese na forma de paráfrase ali no primeiro período do seu parágrafo de conclusão. Então, na prática, ela perderia alguns pontos nesse sentido. Pessoal, então aqui a gente fecha a nossa análise sobre essa redação. Eu espero que vocês gostem desse projeto aí que eu estou iniciando aqui no canal. Mais uma vez eu já peço seu like, que você se inscreva, ative o sininho, deixe aí nos comentários o que você achou. Dê uma proposta aí de novos vídeos também que você pretende ver aqui no canal. Então, pessoal, a minha consideração sobre o texto da aluna é que ela realmente já está muito bem, ela já tem evoluído. Esse já é o terceiro texto dela que ela enviou para o meu e-mail. Então, realmente, ela seguindo as minhas orientações, seguindo as minhas correções, com certeza ela só tem a melhorar e a evoluir. Está caminhando ali para tirar nota máxima na sua redação, no seu concurso público. Pessoal, se vocês estão pensando em fazer algum concurso público ou já estão até inscritos e no concurso de vocês vai cair redação e vocês quiserem participar desse meu curso aí de discursivas, vocês podem estar entrando em contato comigo ali pelo meu Instagram. O meu Instagram é esse aí, pessoal, @prof.eliezercavalheiro. Então vocês podem mandar um direct lá: professor, eu vi o seu vídeo lá no YouTube, eu tenho interesse em participar. E aí a gente vai estar entrando em contato, vou te adicionar lá no grupo dos alunos e a gente começa esse projeto, beleza? Caso você queira saber sobre valores, também sobre como é que funciona o curso, você também pode estar perguntando lá no direct, que eu teria o maior prazer em lhe responder. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Abraços!